Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dele que diz assim: tarde, André, tarde. André, por que a gente sofre mais em perder a pessoa que construímos na nossa cabeça do que a pessoa de verdade? Tipo, sei que ela é um lixo, mas a que eu idealizei na cabeça é santa. Ó, ainda bem que você pelo menos conseguiu chegar nessa percepção. Porque há muita gente que não consegue. Então já é um grande avanço você ter essa percepção. Ah, André, mas o que adianta eu ter essa percepção se eu ainda sinto falta? Calma. Só o fato da gente ter a consciência já está 1000 vezes mais evoluído do que a pessoa que ainda sente a falta, eu quero ter a pessoa do meu lado, que sofre, e não tem consciência desse processo que está acontecendo. Não tem consciência que eu estou atrás da imagem que eu idealizei, entende? Então assim, ó, é o que eu sempre falo. Às vezes as pessoas dizem, é muito blá blá blá, quero ver na prática. Falar é fácil. Ei, vamos parar com essa besteiraiada? E o exemplo que eu sempre dou, a Revolução Francesa, 1789, ou seja, século XVIII. A Revolução Francesa foi uma revolução. Ou seja, destronou o rei, acabou com o absolutismo monárquico, mas ela só foi possível, a queda da Bastilha. A Revolução Francesa, ela é consequência de toda uma elaboração teórica que começou com os filósofos iluministas, que questionavam o absolutismo monárquico, né? O rei como sendo o representante da divindade, questionavam a estrutura de, eu ter que sustentar a nobreza e o clero, as altas cargas tributárias sobre o povo. Então, tudo isso, o que era o conceito de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberté, égalité, fraternité. Então, a Revolução Francesa só foi possível por causa de todas as formulações conceituais que foram sendo feitas naquele período. Então, eclodiu na Revolução Francesa uma revolução conceitual que foi sendo colocada pouco a pouco, que foi sendo discutida, que foi sendo colocada nas rodas de conversa e assim por diante. Pare de achar que, então, saber eu sei o que tem que ser feito, mas eu não consigo fazer. Ainda bem que você sabe o que tem que fazer. Já é um grande avanço. Então não se lamente. O fato de você ter consciência do processo, ainda que você esteja com dificuldade de realizá-lo, é um grande avanço. E aí você tem que ter o hábito de conversar e dialogar com você. Como? Faça isso. Faça isso. Eu tive esse hábito. Hoje eu já não faço tanto. Por quê? Porque isso se tornou automático. Mas lá em 2012, mais ou menos, eu comecei com esse hábito. Eu falava comigo. Eu falava. Como eu moro sozinho, fica mais fácil, né, bem? Porque as pessoas não acham que você está ficando doido. Então eu andava pela casa. André, como que pode? Olha isso. Assim, a pessoa está fazendo isso e você está aí. Veja bem, entenda bem isso. Pelo amor de Deus, pare, reflita, bote a cabeça para pensar. Para que agir desse jeito? E olha, nesse ano de 2012, grandes textos foram produzidos por mim. Textos, eu chamaria de, assim como tem, né, o período romântico na literatura, eu chamaria aquele André de 2012, acho que até 2014, eu chamaria do André melancólico. Então assim, nossa, textos falando sobre o que é amar, e eu estou aqui, e você me despreza, e isso e aquilo. Textos que, ai meu Deus, parece que vertiam lágrimas deles. Ainda bem que a gente passa por fases, né? E a gente vai amadurecendo, e a gente vai crescendo. E cada fase a gente entende que aquela fase foi necessária para a estruturação de quem a gente é. Para a fase posterior, foi necessária aquela fase anterior, e assim por diante. Então,
Meus amores, você tem a formulação conceitual na sua cabeça? Ótimo! Dialogue com você. Porque quando você estiver dialogando com você, colocando a partir do que você sabe que deveria fazer, mas no fundo você não está fazendo, converse com você. São os dois anjinhos. Sabe dos desenhos? O anjinho bom e o anjinho mau. Então, quando você está falando com você, sabe quem é que está falando? É a sua consciência. E quando vem aquilo e você faz, geralmente é a sua emoção. Então aqui a gente tem a razão e a emoção. Muitas vezes somos dominados pela emoção. Por isso que esse processo racional, de você estar dialogando com você, colocando, dizendo, isso vai fazendo, é um exercício. Quantas vezes as pessoas me perguntam, André, não tem um exercício? Esse é um. Esse é um exercício para você colocar aí na prática o processo racional. Dialogue com você, converse com você. Mas por que eu fui fazer isso? Não para se reduzir, não para se colocar para baixo. Então agora eu me abandono, eu não valho nada. Ai, pelo amor de Deus, vou dar na cara. É para você, entendeu? Conversar com você, mas por que eu fui fazer isso? Olha só, eu sabia que... Tá vendo? Olha lá, agora me humilhei, rastejei, tomei no meio do toba. Então, converse com você, dialogue com você, cresça com você, aprenda com os seus tropeços, aprenda com aquela situação que você viu, não devia ter feito, aprenda com ela, ao invés de ficar se reduzindo diante dela. Então, meu querido, é isso, tá vendo? A formulação teórica você tem. Por que eu quero sustentar? Porque a minha emoção está querendo dominar. É um processo para minha emoção dominar e eu manter a pessoa no pedestal. Eu tenho dificuldade de enxergar de fato quem a pessoa é. E eu quero sustentar aquela que eu criei, porque aquela que eu criei é maravilhosa. Aquela que eu criei é absoluta. É a princesa dos contos de fada. Então, a gente tem um mecanismo para querer sustentar aquela ideia. Até porque, se eu sustentar aquela ideia, eu não vou estar me reprovando, né? Por quê? Porque eu sustentei aquela ideia. Quem que criou aquela ideia? Fui eu. E agora, se eu tiver que olhar a pessoa como ela é, eu vou ter que encarar que eu erro. Eu errei de ter criado aquela imagem. E a gente tem uma dificuldade enorme de reconhecer os nossos próprios erros. Pode ver. Quantas vezes a pessoa fala, fulano, mas não é assim. Você, não, porque é assim. E busca aqui, busca lá, busca argumento lá na lua. Não faz nem sentido o que a pessoa está falando, mas ela quer falar, ela tem dificuldade de reconhecer que erra. Então, eu faço essa formulação teórica, converso comigo mesmo e eu começo a exercitar o meu aspecto racional e com isso não é que eu vou me tornar só racional, a gente tem que ter o lado emocional, tem que ter, mas o que eu estou querendo mostrar aqui é que o lado emocional muitas vezes ele nos domina. E a gente tem que fazer, então, chegar num ponto de equilíbrio, razão e emoção. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.